Bom, então vamos resolver aqui equações, né? Equação do segundo grau. Então isso aqui é uma equação do segundo grau porque eu tenho uma incógnita, né? Que está elevada ao quadrado. X quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Tenho que resolver então essa equação. Como é que eu resolvo essa equação? Eu tenho que... existem números, né, que vão fazer com que essa conta dê zero. Então, por exemplo, se eu escolher que no lugar do x vai ser o 2, né? Então, por exemplo, fica 2 ao quadrado menos 4. Quando está colado assim é uma multiplicação, então 4 vezes os 2 mais 4, e eu tenho que verificar se isso vai dar zero. Tá vendo? Então, no lugar do x, eu chutei um número, né? Aqui, no caso, eu falei que o x é igual a 2. E daí, no lugar do x, eu coloquei o 2. Por isso ficou 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4 igual a zero. Vamos ver se isso vai dar realmente igual a zero. Vamos fazer essa conta. Bom, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Mais 4 igual a zero. Bom, se você tem 4, né, e tem uma dívida de 8, então você ficou com menos 4, né? E aqui eu somo com 4, então deu zero. Então realmente o x vale 2 só. Aqui realmente deu esse zero que ele estava falando. Se eu faço essa conta, né, isso deu zero, quer dizer que isso aqui é uma resposta. Tá? Então eu chutei uma resposta certa, né? Se eu tivesse chutado, por exemplo, o 1, né? Vamos ver aqui. Então vamos falar que eu digo que o x vale 1. Então eu teria que ver se isso vai dar zero. Então ficaria 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. E agora eu tenho que verificar. Isso aqui vai dar zero? Vamos ver. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 4 vezes 1 é 4, então fica 1 menos 4. Mais 4. Será que isso dá zero? 1 menos 4. Se você tem 1 e tem que pagar uma dívida de 4, você fica com menos 3. E menos 3 mais 4, né, se você tem uma dívida de 3 e recebe um Pix de 4, você tem 1. E isso aqui não é igual a zero. Ó. Então, eu não posso colocar o 1 aqui no lugar do x. Então, o 1 ele não é resposta. Tá? Isso aqui não é igual a zero. Isso aqui é diferente de zero. Se eu faço essa conta, isso dá diferente de zero. 1 é diferente de zero. Então, o 2 é resposta. 1 não é resposta. Será que existe mais uma resposta? Porque quando eu tenho uma equação do segundo grau, esse segundo grau significa isso, duas respostas, né? Só que essas duas respostas, elas podem ser assim, ó. A gente chama essas duas respostas de x1 e x2, que são os números que, quando eu coloco no lugar do x, dá zero, né? O x1, ele pode ser diferente do x2, números diferentes. O x1 pode ser igual ao x2. E tem mais um caso, que pode ser que x1 e x2 eles não existam, né? A gente coloca esse símbolo aqui, ó, que não existe. Não existe x1, né, e x2. Então pode acontecer esses três cenários, né? x1 diferente de x2, ou seja, esse número aqui que faz com que essa conta dê zero. Existe mais algum número, né, que é diferente do 2. Pode ser que sejam iguais, ou seja, eu não consiga achar um outro número, né, que vai fazer com que essa conta dê zero. Não consigo achar. E pode ser que não exista, né, esses dois números, né? Que não é o caso dessa equação, porque eu já vi que tem um número que consegue fazer com que essa conta dê zero. Tá? Então, para essa equação aqui, eu sei que esse caso ele não é um caso que acontece. Né? Ou existe mais algum número que faz essa conta dar zero, né? Ou só existe o 2, por isso que o x1 e o x2 são iguais. Né? Então, aqui, ó, eu já achei, digamos, o meu x1, minha primeira resposta, que é 2. Eu sei que o 1 não é resposta. Ó. Então, o 1 não é, o 1 não pode ser o meu x2, não é outra resposta. Então a gente tem que fazer essa análise, né? Será que existe mais alguma resposta aqui? E agora aqui vem as técnicas, né, que a gente utiliza, técnicas de resolução. Existe a fatoração, que é uma técnica. Existe a soma e produto, que é uma outra técnica. Todas vão chegar na mesma resposta. Soma e produto.
E existe o Bhaskara, que é uma outra técnica, né? O que a gente vai aprender aqui agora é a fatoração, tá? Então, às vezes é possível fatorar uma equação de segundo grau. E quando é que vai ser possível, né? Uma das possibilidades é quando a gente notar que é um produto notável. E esse exemplo aqui, ele é um produto notável, né? O x² menos 4x mais 4 igual a zero. Por que ele é um produto notável? Será um produto notável quando, né? São duas opções aqui de produto notável que nós temos, né? Duas opções não, quer dizer, nós temos as opções clássicas, né? Que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, né? Quando a gente tem aqui um trinômio, que a gente diz, né, que são três caras que eu não consigo juntar, trinômio, ou é o quadrado da soma ou é o quadrado da diferença, né, de possibilidades. Será um quadrado da soma ou o quadrado da diferença se a gente conseguir tirar aqui a raiz quadrada desse número aqui, que é o número livre, né, o termo independente. Então vamos tentar tirar a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada de 4 dá 2, né? E se a metade desse número aqui, ó, sem o sinal, aqui a gente não vai pegar o sinal, tá? A metade desse número der a mesma coisa que a raiz quadrada desse cara aqui, tá? Então a gente pode chamar isso aqui, né, sei lá, pode pegar aqui a metade do 4 e a metade do 4 também dá 2. Então quando isso acontece, ó, quando esses números são iguais, quando eu tiro a raiz quadrada desse número aqui e isso dá a metade desse número, a metade do número aqui que está multiplicando x, né? Se isso é igual, então isso aqui é um produto notável, tá? E como temos a diferença aqui, esse aqui vai ser o quadrado da diferença. Então o que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso aqui, é a mesma coisa, esse cara aqui, ó. Ele é a mesma coisa que o quadrado da diferença. Que é quando a gente pega o x, diferença, coloca o menos, coloca o resultado, aqui que é o 2, né? O 2 aqui é o resultado dessa análise. E eleva isso ao quadrado. Ó, então, o x² menos 4x mais 4 é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado. Então a gente reescreve isso daqui. Bota uma seta. Então isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Isso é igual a zero. Então eu só reescrevi, ó. Isso aqui virou isso aqui, porque é a mesma coisa, tá? Bom, x menos 2 ao quadrado significa esse cara vezes ele mesmo. Então é x menos 2 vezes x menos 2. Isso igual a zero. Bom, nós temos um produto que deu zero. Ou seja, esse cara aqui é zero, tá? Porque a única coisa que uma multiplicação só vai dar zero se um dos caras for zero. Então, ou esse cara aqui é zero, ou esse cara aqui é zero. Tá? Uma das situações que estão acontecendo. Ou essa ou essa. Bom, se esse cara aqui está dando zero, né, o x menos 2 está dando zero, então tá, x menos 2 igual a zero. Que número que eu vou tirar 2 e vai dar zero? Né? É o 2, que é a mesma coisa pegar esse meio dos dois e passar para o outro lado. Né? Daí ele troca o sinal. Então aqui, ó, achei, ó, x1, primeira resposta 2. Então se esse cara aqui for 2, fica 2 menos 2, que dá zero, né? Esse x e esse x aqui são o mesmo número, então nesse caso aqui você escolheu o x2, né? Então fica 2 menos 2 que é zero, daí 2 menos 2 que é zero, 0 vezes 0 dá zero, então fechou. Então aqui x1 é 2, né? Bom, existe mais algum número que eu vou tirar 2 e vai dar zero? Existe alguma outra possibilidade? Tá? Então só lembrando, aqui ficou 0 vezes 0, que dá zero. Né? Esses dois caras são iguais, ó, x menos 2 vezes x menos 2. Então qualquer número que eu escolha aqui, eu tenho que substituir nos dois. Digamos, eu vou escolher o x3, né? X igual a 3. Então vai ficar 3 menos 2 vezes 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, vezes 3 menos 2, que também dá 1. 1 vezes 1 dá zero.
Então não, x não pode ser o 3. Existe mais algum cara? Não, né? O único modo disso aqui dar zero é se o x for 2. Não existe mais nenhum outro número, né, que faça essa multiplicação aqui dar zero. Então, a fatoração, que foi esse processo aqui, ela deixa claro para mim que o x1 é 2 e o x2, o outro número, também é 2. Porque não existe uma outra maneira de zerar isso aqui se não for, né, o x2. Então, o x1 e o x2 são iguais, deu aquele primeiro cenário ali, né, quer dizer, o segundo cenário, das duas respostas serem iguais, e são iguais a 2, né, por causa dessa análise aqui, ó. X menos 2 ao quadrado, então é x menos 2 vezes x menos 2, ou seja, dois números iguais se multiplicando. Se o x for 2, quer dizer que esse cara vai virar zero, e esse cara vai virar zero, e daí 0 vezes 0 é zero. E não existe nenhuma outra possibilidade, né, de eu zerar um desses fatores aqui para zerar essa conta, só se o x for 2. Por isso que x1 e x2 são iguais, né, e valem 2. Então, a gente resolveu isso aqui por fatoração.